Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, a presença de todos e ao que nos assistem pelas redes sociais, Facebook e YouTube, o nosso muito obrigado. Vamos dar início à 12ª sessão ordinária de 24 de agosto de 2022. Em cumprimento à resolução número 115, convido o vereador José Aparecido para fazer o trecho da leitura da Bíblia. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Solicita ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Murilo dos Santos, presente. Claudenir Tonjani, Presente. Jairo Leandro Durigan, Presente. João Batista Paula, Presente. José Aparecido Mendes Ramos, Presente. José Carlos da Cruz, Presente. Regina Aparecida da Silva Costa, Presente. Renata Brigatti Alavarce, Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Atingindo o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da 11ª sessão ordinária de 10 de agosto de 2022. Ata da 11ª sessão ordinária de 10 de agosto de 2022. Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 11ª sessão ordinária do ano de 2022. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. Ocupou o cargo de primeiro secretário o vereador Carlos Murilo dos Santos e de segundo secretário o vereador José Aparecido Mendes Ramos. A senhora presidenta cumprimentou a todos e, conforme a resolução número 115, foi feita a leitura do trecho da Bíblia pelo vereador José Aparecido. Seguindo, a senhora presidenta solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constatando a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença. Atingido o quórum de instalação, a senhora presidenta, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Iniciando o expediente, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da 9ª sessão ordinária realizada em 8 de junho de 2022. O vereador Murilo requeriu a dispensa das atas que estavam no expediente. Aprovado por a dispensa pelo plenário. Colocada em única discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, as atas foram aprovadas por unanimidade. Dando sequência, a senhora presidenta solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do requerimento número 14/2022. Autoria dos vereadores Claudenir, José Aparecido, Jairo, José Cruz, Regina e Murilo. Colocada em única discussão, usou a palavra a vereadora Renata, vídeo áudio. Colocado em única votação, o requerimento número 14/2022 foi aprovado por unanimidade. Seguindo, a senhora presidenta solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do projeto de lei complementar número 12/2022, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando as comissões para emissão de parecer. Não havendo mais matéria destinada ao expediente e como não havia matérias na ordem do dia, a senhora presidenta declarou aberto o uso da tribuna, fazendo uso da palavra a senhora presidenta, vídeo áudio, e como não havia mais nada a tratar, encerrou a sessão, cuja ata, se aprovada em plenário, vai assinada pela senhora presidenta. Câmara Municipal de Mirassolândia, 10 de agosto de 2022. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 20/2022, autoria Executivo Municipal. Projeto de lei número 20/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. A senhora Célia Aparecida Fiamento dos Santos Matos, prefeita municipal de Mirassolândia, comarca de Mirassol, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a abrir no orçamento vigente um crédito adicional especial no valor de R$310 mil, destinados à abertura e suplementação de dotação no orçamento vigente com as seguintes classificações orçamentárias: Fundo Municipal de Saúde, manutenção dos serviços de saúde, material de consumo, R$186 mil. Fundo Municipal de Saúde, manutenção dos serviços de saúde, outros serviços de terceiros, R$124 mil. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos do excesso de arrecadação a verificar-se no exercício 2022, referente ao incremento PAB do Ministério da Saúde, destinada ao setor da saúde do município para custeio. Artigo 3º. O PPA 2022-2025, Lei nº 1510, de 10 de dezembro de 2021, e a LDO 2022, Lei nº 1509, de 10 de dezembro de 2021, passam a incorporar as alterações desta lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Mirasolândia, 17 de agosto de 2022. Célia Aparecida Fiamem dos Santos Matos, Prefeita Municipal. Justificativa. Senhora Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei se faz necessário para possibilitar a utilização dos recursos provenientes do incremento PAB do Ministério da Saúde, destinado ao setor da saúde do município, no valor total de R$310 mil. O valor contemplado será utilizado para despesas de custeio no setor da saúde, com materiais para consumo e serviços de terceiros. Mirasolândia, 17 de agosto de 2022, Célia Aparecida Fiamem dos Santos Matos, Prefeita Municipal. Encaminho às comissões para emissão de parecer. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 21/2022, autoria Executivo Municipal. Projeto de lei número 21/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. A senhora Célia Aparecida Fiamem dos Santos Matos, Prefeita Municipal de Mirasolândia, comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente um crédito adicional especial no valor de 300. No valor de R$350 mil, destinado à abertura, suplementação de dotação no orçamento vigente com as seguintes classificações orçamentárias: Fundo Municipal de Saúde, manutenção dos serviços de saúde e material de consumo, valor R$280 mil. Fundo Municipal de Saúde, manutenção de serviços de saúde, outros serviços de terceiros, R$70 mil. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos no excesso de arrecadação a verificar-se no exercício de 2022, referente à resolução número 76, de 22/6 de 2022, do Fundo Estadual de Saúde. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Mirasolândia, 17 de agosto de 2022. Célia Aparecida Fiamem dos Santos Matos, Prefeita Municipal. Eu vou nomear o vice-presidente para estar assumindo o lugar do primeiro secretário, porque ele não está conseguindo fazer a leitura. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores,
O projeto de lei se faz necessário para possibilitar a utilização dos recursos provenientes da Resolução SS número 76, de 22/6/2026, do Fundo Estadual de Saúde, destinado ao setor de saúde do município, no valor de R$ 350 mil. O valor contemplado será utilizado para despesas de custeio no setor da saúde, com materiais para consumos e serviços de terceiros. Mirassolândia, São Paulo, 17 de agosto de 2022. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, Prefeito Municipal. Encaminha as comissões para emissão de parecer. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 22/2022, autoria Executivo Municipal. Projeto de lei número 22/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. A senhora Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, Prefeita Municipal de Mirassolândia, Comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente um crédito adicional especial no valor de R$ 155.027,94, destinados à abertura e suplementação de dotação do orçamento vigente com as seguintes classificações orçamentárias: Fundo Municipal de Saúde, manutenção dos serviços de saúde, obrigações patronais. Valor: R$ 155.327,94. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos do excesso de arrecadação a verificar-se no exercício de 2022, referente ao repasse do leilão dos excedentes de Atapu e Sépia, conforme comunicado conjunto ANP e STN, advindos da União. Artigo 3º. O PPA 2022-2025, Lei nº 1510, de 10 de dezembro de 2021, e a LDO 2022, Lei nº 1509, de 10 de dezembro de 2021, passam a incorporar as alterações desta lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Mirassolândia, 17 de agosto de 2022. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, Prefeita Municipal. Justificativa. Senhora Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei se faz necessário para possibilitar a utilização dos recursos provenientes da sessão onerosa de 2022, em decorrência dos recursos arrecadados do leilão dos excedentes de Atapu e Sépia, pertencentes à Bacia de Santos, para pagamento de despesas com obrigações patronais INSS, no valor de R$ 155.327,94. Mirassolândia, 17 de agosto de 2022. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, Prefeita Municipal. Encaminho as comissões para emissão de pareceres. Não havendo mais matéria no expediente, suspenda a sessão por 3 minutos para o início da ordem do dia.
Reiniciando os trabalhos, solicita ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Murilo dos Santos, presente. Claudenir Tonjani. Presente. Jairo Leandro Dorigan. Presente. João Batista Paula. Presente. José Aparecido Mendes Ramos. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Presente. Renata Brigatti Alavarce. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei complementar número 10/2022 e do parecer emitido pelas comissões. Inclui no perímetro urbano área específica e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Justiça e Redação, parecer número 010/2022, ao projeto de lei complementar número 010/2022. A propositura. O projeto de lei complementar número 10/2022, de autoria da prefeita municipal. Assunto: altera o perímetro urbano da cidade de Mirassolândia e dá outras providências. Nós, vereadores, comissões das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Saúde e Assistência Social, Obras e Serviços Públicos, apresentamos nossas manifestações e, salvo o melhor juízo, entendemos que a propositura está regular e legal, estando apta a tramitar regularmente por essa Casa Legislativa. Parecer. Visa o presente projeto de lei complementar a necessária autorização legislativa para dispor sobre a delimitação do perímetro urbano da cidade. Alteração do perímetro urbano se dá sempre que as divisas urbanas da cidade são alargadas, a fim de possibilitar novos empreendimentos, seja de loteamento, seja de área destinada às indústrias ou outras. A inclusão dessas áreas constantes das matrículas 64.111, 64.112, situada em um espaço que facilita a inclusão dentro do perímetro urbano. Propiciando que a administração atual possa incorporá-las sem maiores consequências para o fim a que se destinam. Integra a presente proposição o memorial descritivo, planta do imóvel georreferenciado e anotações de responsabilidade técnica, ART. Artigo 2º. Em exposição de motivos, o Poder Executivo Municipal narra que o objetivo da proposição é o crescimento populacional registrado nos últimos anos e a necessidade de edificar casas, abrir ruas, haja vista a existência de moradias nos locais, e a intenção de diversos proprietários de lotearem as áreas, e que a municipalidade está atenta à legalidade de novos empreendimentos. Essa é a síntese das disposições legais. A definição do perímetro urbano deve ser feita por lei municipal, portanto, para fim urbanístico, como para efeitos tributários. A Constituição da República concedeu ao município competência legislativa especial relacionada à política de desenvolvimento urbano, artigo 30, parágrafo 1º, e 182, parágrafo 1º, cabendo-lhe promover o adequado ordenamento territorial, mediante de planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Tratando-se de lei que altera o zoneamento, a competência para a sua edição consta da Constituição Estadual, a saber, artigo 17, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesses locais. Outro parâmetro a ser observado para a constatação de sua constitucionalidade é que a iniciativa cabe apenas do chefe do Executivo, a teor de que dispõe a Lei Orgânica do município de Mirassolândia, em verbis. Artigo 4º. Compete
ao município de Mirassolândia regulamentar a utilização dos logradouros público e especialmente no perímetro urbano. Artigo 68. Ao prefeito compete privativamente. Artigo 26. Aprova projeto de edificações e plano de loteamento, arruamentos e zoneamentos urbanos ou para fins urbanos. A observação de tais requisitos pela autora do projeto afasta a possibilidade de alegações de inconstitucionalidade, pelo qual opinamos pela aprovação do projeto. Conclusão. Conclui esses edis pela emissão do parecer favorável à tramitação do projeto, para que o plenário possa decidir sobre a aprovação ou não da proposição. É o nosso parecer. Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2022. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer 010/2022. Ao projeto de lei complementar número 10/2022. Propositura. O projeto de lei complementar número 10/2022, de autoria da Prefeita Municipal. Assunto. Altera o perímetro urbano da cidade de Mirassolândia e dá outras providências. Com base no parecer apresentado previamente pela assessoria jurídica da Casa ao projeto de lei em tela, nós, vereadores competentes das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Saúde e Assistência Social, Obras e Serviços Públicos, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas as manifestações de nossa assessora jurídica. Para que, salvo o melhor juízo, entendemos que a propositura é pautada de vícios formais e material, estando irregular e inconstitucional, não estando apta a tramitar regularmente por essa Casa Legislativa. Parecer. A propositura é apresentada pela chefe do Poder Executivo Municipal, visando a necessária autorização legislativa para dispor sobre a delimitação de perímetros urbanos da cidade. Alteração do perímetro urbano se dá sempre que as divisas urbanas da cidade são alargadas a fim de possibilitar novos empreendimentos, seja de loteamento, seja de áreas destinadas à indústria ou outras. A inclusão dessas áreas constantes das matrículas 64.111 e 64.112 situadas em um espaço que facilitam a inclusão dentro do perímetro urbano, propiciando que a administração atual possa incorporá-los sem maiores consequências para o fim a que se destinam. Acompanhe a presente proposição somente o memorial descritivo, planta do imóvel georreferenciado e anotações de responsabilidade técnica, artigo ART. Artigo 2º. Em exposição de motivos, o Poder Executivo Municipal narra que o objetivo da proposição é o crescimento populacional registrado nos últimos anos e a necessidade de edificar casas, abrir ruas, haja vista a existência de moradia nos locais e a intenção de diversos proprietários de lotearem as áreas e que a municipalidade está atenta à legalidade de novos empreendimentos. Grifo nosso. Em face das dúvidas suscitadas pelos edis, foi encaminhado um ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal que afirmou ter cumprido todos os requisitos previstos em lei. É a síntese da disposição jurídica. É certo que a definição do perímetro urbano deve ser feita por lei municipal, tanto para fim urbanístico como para efeitos tributários. A Constituição da República concedeu ao município competência legislativa especial relacionada à política de desenvolvimento urbano, artigo 30, parágrafo 1º e 182, parágrafo 1º, cabendo-lhe promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento de controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. O mestre Eli Lopes Meireles chega a dizer que, para os fins urbanísticos, a competência é privativa e irretirável do município. Lei urbanista que deve estabelecer os requisitos de urbanização e lei específica,
como esta de que trata os autos, delimitará a zona urbana. Tratando-se de lei que altera o zoneamento, 3 parâmetros, artigo 5º, 144, 180 e 181 da Constituição do Estado, deve ser observada para a constatação de sua constitucionalidade. A iniciativa cabe apenas ao chefe do Poder Executivo. A necessidade do planejamento e a necessidade de participação das comunidades envolvidas. Imprescindível saber, então, se os tais parâmetros serviram acaso em exame. Quanto à iniciativa, cabe admitir que o projeto de lei em análise foi apresentado pela chefe do Executivo Municipal, o que afasta a possibilidade de alegação de inconstitucionalidade por vício de iniciativa ou quebra de regras da separação dos poderes. Quanto à necessidade do planejamento, reprisa que a prefeita foi concitada a informar se o projeto de lei que visa alterar o perímetro urbano foi procedido de planejamento e participação comunitária, não sendo esclarecido quanto ao planejamento, se a comunidade foi envolvida na discussão. Pelo que podemos notar, pelos documentos apresentados pelo Poder Executivo, evidenciam que não houve o planejamento. Com efeito, a mensagem que remeteu à edilidade, a proposição limitou-se a dizer que verificamos a existência de moradias nos locais, bem como a intenção de diversos proprietários de lotearem as áreas, contribuindo para o crescimento populacional, razão pelas quais mister a expansão do perímetro urbano, nos termos propostos nesse projeto. Nota-se que a proposição procura alterar o perímetro urbano tão somente para contemplar áreas que futuramente poderão servir de núcleos urbanos e, ainda que assim não fosse, a falta de participação comunitária e por si só fundamento suficiente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da lei em análise. Compete analisar minuciosamente as proposituras que versam sobre o interesse da população mirassolandiense, fiscalizando abstratamente a constitucionalidade da lei. Diante disso, precisamos questionar. Do ponto de vista urbanístico, é necessário ampliar o perímetro urbano? Toda a malha urbana está ocupada sem que existam vazios urbanos? Do ponto de vista demográfico, a população está crescendo num ritmo que desafia a construção de mais espaços urbanos? O município tem condições de ampliar a prestação de serviços públicos, de saúde, educação para a população que irá residir nessas novas áreas? Isso sem falar do serviço de manutenção da malha urbana pavimentada, da variação de rua e coleta de resíduos sólidos, esgotamento sanitário, fornecimento de água e luz. Do ponto de vista ambiental, quais os impactos que a ampliação deste perímetro causará ao meio ambiente? As novas áreas incluídas têm alguma fragilidade ambiental? Estão aptas à urbanização? Ou possuem algum risco de alagamento ou deslizamento? Estas são as perguntas a serem respondidas não por advogado ou por engenheiro, mas pelo estudo técnico a ser realizado. Cumpre lembrar, Mirassolândia não possui um plano diretor, contudo, estamos subordinados também ao Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 2001, alterado pela Lei 12.608, de 2012, que reza na inteligência nos artigos 42b. Artigo 42b. Os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data da publicação dessa lei, deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo, demarcação do novo perímetro urbano, delimitação dos trechos com restrições a urbanizações e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais, definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para a infraestrutura, sistema viário, equipamento e instalação pública, urbanas e sociais. Definições dos parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade
de usos e contribuir para a geração de emprego e renda. A previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quanto ao uso habitacional for permitido. Definição de diretrizes e instrumentos específicos para a proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural. Definição de mecanismo para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. Parágrafo 1º. O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor quando houver. Parágrafo 2º. Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, o município ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o caput deste artigo. Aprovação de projeto de parcelamento de solo novo perímetro urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às seguintes disposições. Expondo quanto aos requisitos elencados na Constituição Bandeirante. Artigo 180. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os municípios assegurarão a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e soluções dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes. Artigo 191. O Estado e os municípios providenciarão, com a participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhorias do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendida às peculiaridades regionais e locais, em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. Nota-se que a Constituição Federal assegura ao município autonomia, mas determina-lhes respeito aos princípios da própria Constituição Federal e da Constituição Estadual, artigo 29, entre eles, a cooperação das associações representativas no planejamento municipal, artigo 29, parágrafo 12, e o planejamento urbano na política de desenvolvimento urbano e de expansão urbana, cujo objetivo é ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, artigo 182, parágrafo 1º. Assim, verificamos que a propositura não se ateve a esses requisitos, contrariando frontalmente a Constituição do Estado de São Paulo, a qual está subordinada à produção normativa municipal ante a previsão dos artigos 1º, 18, 29 e 31 da Constituição Federal, porque viola os dispostos nos artigos 180, parágrafo 2º da Constituição Federal e 191. Para finalizar, salvo o melhor juízo, há descumprimento da Lei Orgânica do Município de Mirassolândia, no capítulo do Desenvolvimento Urbano, o que prevê o seguinte: no estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o município assegurará o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes, a participação das entidades representativas da sociedade no estudo, encaminhamento e solução dos problemas plano, programas, projetos que lhes sejam concernentes. A preservação, proteção, recuperação do meio ambiente urbano e cultural. A criação e manutenção de área de especial interesse histórico, urbanístico, ambiental, turístico e de utilização pública. A observância das normas urbanísticas de segurança, higiene e de qualidade de vida. A restrição e utilização de áreas de riscos ecológicos.
As áreas definidas em projeto de loteamento com áreas verdes ou institucionais não poderão, em qualquer hipótese, sua destinação sem o fim originalmente estabelecidos alterados. Artigo 133. A lei municipal estabelecerá, em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação de solo, código de obras e edificações, código de posturas, índice urbanístico, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes. Parágrafo 2º. O município observará os parâmetros urbanísticos de interesse regional, fixado em lei estadual, prevalecendo, quando houver conflito, a norma de caráter restritivo, respeitada as respectivas autonomias. Considerando que o município não elaborou o plano diretor, deveremos atender às normas federais e estaduais, o que não obedece à proposição em tela, isto tudo do ponto de vista material. Sem maiores delongas, em análise ao entendimento jurisprudencial, sufraga a necessidade não só de prévio estudo técnico e planejamento, como das participações comunitárias na produção de normas de ordenamento urbanístico. Neste sentido, convém transcrever a seguinte ementa apresentada. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei nº 1931, de 16/3/2016, do município de Arealva, que expande a área urbana, normas gerais de urbanismo, instituição de zona urbana e delimitação de seu perímetro, incompatibilidade com os artigos 180, parágrafo 2 e 191 do CE 89, inexistência de participação de entidades comunitárias no processo legislativo e de estudos prévios. Ação precedente com modulação TJ São Paulo, direta de inconstitucionalidade 21096332/63, 201982600, relator Carlos Bueno, órgão julgador, órgão especial, Tribunal de Justiça de São Paulo, data do julgamento 11/9/2019, data do registro 16/9/2019. Nesse passo, deve-se atentar para a expressa determinação contida na Carta Bandeirantes e dirigida aos municípios para que assegurem a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhando as soluções dos problemas plano, programas e projetos que lhes sejam concernentes quando da edição de normas relativa ao desenvolvimento urbano. Em verdade, não tomou as devidas cautelas a municipalidade, quando da elaboração da lei, não poderiam os legisladores votar sem antes proceder prévia consulta aos setores interessados. Como se pode observar, a proposição não atende o artigo 42b do Estudo da Cidade, nem os artigos 180, parágrafo 2 e 191 da Constituição Estadual e nos artigos 132 e 133 da Lei Orgânica do Município de Mirassolândia. Isso tudo no ponto de vista material. Do ponto de vista formal, o projeto de lei complementar deve portar de estudo técnico elaborado através de processos participativos, com realização de audiências públicas com oitiva dos conselhos municipais. Conclusão. Conclui-se que o projeto de lei complementar número 10/2022, salvo o melhor juízo, é ilegal por questão de formas e conteúdo, não podendo ser aprovado porque viola o Estatuto da Cidade, Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, na medida em que não se apresentam estudos técnicos exigidos, pois a descrição das coordenadas do novo perímetro e as plantas de desenho não figuram estudos de ordem urbanística, geográfica e ambiental. Tampouco observa o processo participativo, devendo, portanto, ser declarado a inconstitucionalidade para não estar apto a tramitar regularmente por esta Casa de Lei. É o nosso parecer.
Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2022. Cláudia Renata da Silva, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social. Meu Deus. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhora presidente. Uma boa noite a todos os presentes, aos vereadores, à mesa diretora e a todos que nos assistem pela TV Câmara. O meu posicionamento, nós fomos atrás do Ministério Público para ter uma claridade sobre esse projeto. Nem o Ministério Público quis se manifestar. O Ministério Público virou para a gente e falou, vocês votam, depois nós vamos analisar. Não é de conhecimento de todos, por causa de uma área, de um perímetro urbano, eu fui até processado pelo Tribunal de São Paulo, aqui em Mirassol. Então, catamos e fizemos um ofício pedindo à prefeitura que falasse para a gente os impactos que o perímetro ia dar ao nosso município, sobre planejamento, sobre a lagoa de tratamento, escola, creche, porque nós já temos várias empresas aqui na nossa região, e já está aumentando a nossa população. Aqui eu vou até falar uma coisa, que até através dos vereadores da Câmara aqui, nós conseguimos fazer 5 casas, através de um projeto que nós votamos aqui, 5 salas de aula na parte da educação infantil aqui de Mirassolândia, para que tenhamos mais a oportunidade para as pessoas estudarem, principalmente as crianças. Então, o meu posicionamento é em cima disso. Não tenho nada contra o perímetro urbano, sempre votei perímetro urbano, só que nós não tivemos o respaldo do Executivo em cima das leis que nós pedimos. Porque eu não quero ir atrás de justiça de novo. Então, o meu voto é particular a mim, não é querendo atrapalhar o perímetro urbano, ao crescimento do nosso município. É um pensamento exclusivo meu. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos, os vereadores, os presentes, aos que nos assistem através da internet. É o que disse o vereador, nobre vereador Jairo. Eu estive com ele no Ministério Público, a gente foi lá para ter um parecer, e foi o que o promotor nos informou. Foi o que ele disse aí. 6 votos e depois eu vou resolver. Se tiver uma denúncia qualquer, eu vou ver a legalidade. Então, foi feito até, o assessor jurídico fez aqui 2 pareceres, também cada um tem sua posição, todo mundo é livre, vota, e nós fizemos 2 pareceres. Então, eu opto pelo parecer da inconstitucionalidade do projeto. Agora, os demais estão livres a se optar e se escolher, tudo liberado. Obrigado. Pela ordem, senhora presidente. Boa noite a todos, aqui, quem nos assistem. A minha posição, eu sou favorável. Porque, em análise ao projeto que foi aprovado em 2017, eu não achei, em momento algum, salvo engano, algum tipo de estudo que foi solicitado neste projeto que está sendo feito agora. Então, eu acho que se este projeto de 2017 ele foi legal, eu acho que este de agora também pode ser. E neste projeto há legalidade, há o parecer favorável, assinado por todos, entendeu? Então, a minha opinião é que este projeto também é legal. E a gente tem que saber também que o município não tem mais que 20 mil habitantes para ter um parecer técnico, um plano diretor, onde exige a lei que acima de 20 mil habitantes que é necessário esse estudo. Isto é o meu parecer, tá? Então, eu sou favorável ao projeto que a gente está votando agora. Pela ordem, senhor presidente, só uma emenda aqui. Quanto a vereadora falou, 2017 eu não fiz parte, porque eu não fazia parte da mesa da casa aqui, tá? Só para esclarecer. Mais alguém para fazer uso da palavra, expor seu voto? Bom, como foi bem dito, posto pelo o vereador José Carlos, que foi formulado 2 pareceres, e cada um ficou à vontade em questão dos pareceres.
né? Como foi posto também, que cada um tem sua análise. Eu também acredito que não é por conta de propriedade, de pessoa, né? A questão por conta dos dois pareceres. Então, cada um tem a sua ideia formada para dar seu voto. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado por 5 votos. Gente, eu, né, peço licença para vocês. Eu sei que da intenção que você está aqui, mas a gente precisa continuar a sessão, precisa ter moderação, tá? Mantenha-se, né? Ô, presidente, só um esclarecimento aqui à população, que esse projeto que nós votamos agora é sobre uma área, não é sobre todas as áreas que tem os outros projetos aqui. Porque hoje foi protocolado mais 13 áreas a ser passada ao perímetro urbano. Esse projeto é específico a uma área, não é a área de vocês todos. Só gostaria de deixar isso bem claro. Sim, aproveitando então o momento do projeto para dar uma esclarecida, essa é uma área que ela já veio proposta. Eu já expliquei para alguns proprietários que essa área que entrou aqui, né, ela é de um determinado, ela já veio proposta ao assunto, ela já veio proposto o projeto para uma definição, né? E entrou sim aqui na casa, salvo engano, segunda-feira, foi protocolado, né? E vai ficar aí para as próximas, para análise também, mas já é uma outra situação. Tá? Essa é uma específica área, hoje, de um proprietário. Entendido? Então, aprovado por 5. 5-3, né? Vamos seguir. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei complementar 12/2022 e do parecer emitido pelas comissões. Institui a ouvidoria na Prefeitura Municipal de Mirassolândia e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 12/2022. Ao projeto de lei complementar número 12/2022. Propositura. O projeto de lei número 12/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal. Assunto. Instituía ouvidoria na Prefeitura Municipal de Mirassolândia e dá outras providências. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa ao projeto de lei em tela, nós, vereadores componentes das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas as manifestações de nossa assessora jurídica. Para que salve o melhor juízo, entendemos que a propositura está regular e legal, estando apta a tramitar regularmente por essa Casa Legislativa. Assessoria Jurídica. Parecer projeto de lei complementar número 12/2022. Parecer. Primeiro, preâmbulo. Foi encaminhado pela Prefeitura Municipal o referido projeto para instituição da ouvidoria como instrumento de comunicação e participação do cidadão no aperfeiçoamento dos serviços públicos prestados pela municipalidade à sociedade. É o sucinto relatório. Passo à análise jurídica. 2. Análise jurídica. 2.1. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República e no artigo 4º, a linha 10 da Lei Orgânica Municipal. 2.2. Da legislação federal vigente. O projeto de lei, nos moldes como se apresenta, acaba por solicitar autorização para que o Executivo Municipal
possa instituir ouvidoria neste município. O projeto de lei preenche os requisitos das normas vigentes, eis que busca o Poder Executivo Municipal amparo legal para dispor sobre a política municipal destinado a zelar pela legalidade, eficiência, publicidade, transparência e moralidade dos atos da administração direta, indireta e fundacional. Nota-se claramente que sua intenção é estabelecer os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços públicos do Poder Executivo, inclusive da administração indireta. E ainda seu objetivo é dar ao usuário uma garantia do bom serviço público realizado, melhora na qualidade do atendimento do serviço público, bem como o sigilo nas informações recebidas. Portanto, entendo ser instrumento capaz de melhorar a avaliação do servidor público no desempenho de suas funções. 3. Conclusão. Pelo exposto, entendemos, salvo melhor juízo, que o projeto de lei em apreço é legal, estando, portanto, apto para tramitar regularmente por esta Igreja Casa de Leis. É o nosso parecer. Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2022. Cláudia Renata da Silva, assessora jurídica. Comissão de Justiça e Redação. Jairo Leandro Dorigan, relator. Carlos Murilo dos Santos, presidente. Ronaldo de Oliveira Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Carlos Murilo dos Santos, relator. Jairo Leandro Dorigan, presidente. José Carlos da Cruz, membro. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 20/2022 e do parecer das comissões conjuntas dos projetos 20, 21 e 22/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir inquérito adicional especial. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social. Parecer conjuntos número 20/2022, 21/2022 e 22/2022. Aos projetos de lei número 20/2022, 21/2022 e 22/2022. Propositura. São de autoria do Poder Executivo Municipal e requer autorização para abrir crédito adicionais. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa aos projetos de lei em tela, nós, vereadores componentes das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Saúde e Assistência Social, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas as manifestações de nossa assessora jurídica, para o que, salvo o melhor juízo, entendemos que a propositura são regulares e legal, estando apta a tramitar regularmente por essa Casa Legislativa. Assessoria Jurídica. Ab initio. Tendo em vista que os projetos versam sobre a mesma matéria, abertura de crédito adicionais no orçamento vigente. Para não sermos repetitivos, apresentamos os pareceres de forma conjunta. Aos projetos de lei 2021 e do ano de 2022, referente ao repasse do Fundo Municipal de Saúde nos valores de R$ 310.000, R$ 35.000 e R$ 155.327,94, destinado à manutenção dos serviços de saúde para material de consumos e obrigações patronais, respectivamente, para a consecução de tais operação e exame. A lei impõe existência de prévia autorização legislativa e a expedição de decreto emanado do Poder Executivo. Conclusão. Pelo exposto, entendemos, salvo melhor juízo, que os projetos de lei em apreço são legais, estando, portanto, apto para tramitar regularmente por esta egrégias casas de lei.
É o nosso parecer. Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2022. Cláudia Renata da Silva, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação e Assistência Social. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de boa noite aos nobres colegas, a todos que nos acompanham aqui no plenário e todos que nos assistem. Só que gostaria de agradecer o atual candidato a deputado, a vice-governador, enquanto era deputado, o Janinha Zuliani, e destinou o valor de 350 mil, né? 310 mil para a de saúde. Esse dinheiro tanto vai ser usado para a compra de equipamentos, de materiais, também como a manutenção de serviços de terceiro, pagamento de médico e enfermeiros. Então, gostaria de agradecer aí o nosso candidato a vice-governador, o deputado Janinha Zuliani. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 21/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 22/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária logo após ao termo desta, para apreciação dos projetos número 20, 21 e 22. Declaro aberto o uso da tribuna para explicação pessoal. O vereador que desejar pode fazer uso da palavra. Nada mais havendo, encerra a presente sessão e que todos tenham uma boa noite.